Boa noite a todos, irmãos da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu, congregação Bairro Pachola e também da congregação Rosa Benta. Nós queremos saudar todos com a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Também a você, amigo que tem nos acompanhado, o irmão que tem nos acompanhado via Facebook, esses dias em que a Igreja do Senhor ela encontra um refúgio no Senhor para então poder compartilhar das boas novas do Evangelho, das graças que Deus assim tem derramado sobre as nossas vidas. Então, é desejo nosso, nesta noite, por meio desse instrumento, chegar até na sua casa. E pedimos que você compartilhe com outras pessoas que possam então se inscrever no nosso canal no YouTube, para que possamos transmitir também ao vivo via o YouTube. Mas
enquanto isso, nós estamos aqui no Facebook. Todas as terças-feiras nós temos esse encontro nesse horário, às 19h30. Também às quintas-feiras, às 19h30, nos domingos, às 9h30 da manhã e às 19h30. Até assim, essa semana nós estamos ainda cumprindo o decreto, esperando, com esperança no Senhor, que dias melhores possam nos alcançar e possamos então nos reunir. Enquanto isso, estamos aqui. Nós queremos então, nesta noite, convidar você, por meio desse exercício espiritual, a fazer uma reflexão à luz da palavra de Deus, a louvar a Deus conosco, como fizemos agora nessa introdução, e saber que nós não estamos só, o Senhor tem nos abençoado. Você, irmão, que está em casa, sem poder ver os irmãos, sem congregar, sinta-se abraçado pela Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu. Nós estamos em constante oração pelos irmãos. Amanhã, antes do meio-dia, 11h50, nós teremos um momento muito especial. Eu não digo nós, eu digo todas as igrejas que estão jurisdicionadas ao presbitério regional João Dourado. Nós temos um momento em que vamos separar 10 minutos de oração, clamar a Deus para que o Senhor renove as nossas forças, que o Deus venha renovar também as forças dos profissionais da área de saúde e que Deus venha cessar com sua mão poderosa esse coronavírus. É assim que nós vamos proceder no dia de amanhã. Enquanto isso, nós estamos aqui, à luz da palavra de Deus, buscando força no Senhor. E nós vamos fazer isso por meio da leitura da palavra. Eu quero convidar você, então, a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 99 e ler juntamente conosco esse Salmo. Salmo de número 99, que diz assim, então, a palavra do Senhor. Se você tiver uma Bíblia em casa, você pode abrir a sua Bíblia, você pode ler conosco, fazer conosco essa leitura. Ou você pode também acompanhar a leitura que farei nesse momento, que nos diz assim, então, a palavra do Senhor. Reina o Senhor, trema os povos, ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. O Senhor é grande em Sião, é sobremodo elevado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome grande e tremendo, porque é santo. És Rei poderoso que ama a justiça, tu firmas a equidade, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltai ao Senhor, nosso Deus, e prostai-vos ante o escabelo de seus pés, porque ele é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes, e Samuel entre os que lhe invocam o nome. Clamavam ao Senhor e eles os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvem, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondeste, ó Senhor nosso Deus. Foste para eles Deus perdoador, ainda que tomando vingança dos seus feitos. Exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque o Senhor é santo, porque santo é o Senhor, o nosso Deus. A palavra de Deus nesse salmo revela a santidade de Deus, a grandeza dele, e dizendo que a santidade de Deus se revela ou é revelada por meio da sua palavra. Deus revelou a sua santidade ao seu povo pela sua lei. Como muito bem nos diz o salmista, ele falou a Moisés e o povo obedecia, a lei foi dada para ser obedecida. E o nosso Deus, então, ele é exaltado porque ele é santo. Eu quero convidar você ainda, por meio de uma palavra de oração, a exaltar esse nosso Deus, santo e majestoso. Ore conosco nesta noite. Pai Santo, glorioso é o teu nome, tu, ó Deus, que está assentado no trono de glória. O Senhor que do seu sublime trono, ó Deus, governa todas as coisas soberanamente. Pai Santo, nesta noite nós exaltamos o teu nome. Queremos glorificar o teu nome porque a tua palavra diz que, ó Deus, o Senhor é santo e nós reconhecemos a santidade do Senhor. Para tanto, ó Deus, reconhecer a santidade do Senhor, necessário também se faz. Reconhecer, ó Deus, que nós somos limitados, somos pecadores, ó Deus, e só conhecemos o Senhor porque o Senhor mesmo se revelou a nós, de forma
especial a saber pela Tua palavra, porque a revelação comum, ó Deus, ela, mesmo sendo dada a todo homem comum, ela ainda é insuficiente, ó Deus. Necessário se foi o Senhor se revelar especialmente para mostrar a santidade do Senhor, para revelar a santidade do Senhor. Ó Deus Santo, e nesta noite nós, humildemente, o Teu povo, nos aproximamos do Senhor com fé, para adorar o Senhor, pois a Tua palavra nos diz que o Senhor é santo, o Senhor é digno, é merecedor de receber toda honra, toda glória e todo poder. Ó Deus, é com fé no Senhor que nós nos aproximamos e pedindo que o Senhor nesta noite abençoe os nossos irmãos que estão em casa, nesse momento nos ouvindo a palavra de Deus por meio do Facebook, por meio do, ó Pai, da página da igreja. Que o Senhor os abençoe, ó Deus, que o Senhor reanime a sua fé por meio dos atos de justiça realizados pelo Senhor mesmo. É no nome de Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Eu quero convidar você a louvar conosco, seu irmão da igreja presbiteriana que tem um inário em casa, e abrir então o seu inário no número 3, a igreja em adoração, e louvar ao Senhor nosso Deus com esse cântico. Cantemos todos. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, que nos concede essa oportunidade na sua presença de louvarmos a Ele, entoar cântico. Eu quero ainda fazer a leitura de mais um salmo. Dessa feita nós vamos ler o Salmo 122. Farei a leitura deste salmo, peço que vocês, então, que estão nos acompanhando em casa, atentamente possam acompanhar a leitura que farei deste salmo. Salmo de número 122. Nos diz assim, então, a inerrante palavra do Senhor, o nosso eterno Deus. Cântico de romagem de Davi. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Jerusalém que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor.
Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Seja prósperos que te amam. Reine paz dentro dos teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Esse salmo, ele, composto pelo salmista Davi, naqueles salmos que nós conhecemos como os salmos de degraus, os salmos que eram cantados pelos peregrinos rumo ao templo, rumo às festividades de Jerusalém, particularmente para ir ao templo. Não era apenas uma romagem para conhecer ou para rever a saudosa Jerusalém, mas sim para adorar o Senhor por meio do culto do Antigo Testamento. A bem da verdade, o salmista ele se alegra em apenas ter a ideia de ir à casa do Senhor. E certamente nesses últimos dias, muitos cristãos estão em casa sem poder ir à igreja em alguns lugares do Brasil, como é o nosso caso aqui. No entanto, o fato de estarmos impedidos de nos reunirmos solenemente na igreja não impede de que a palavra chegue até a igreja, porque nós somos a igreja. E, de fato, a igreja deve ter esse desejo de estar nos átrios do Senhor. Isso, logicamente, nos leva ao entendimento de uma vida reta diante do Senhor, uma vida de leitura da palavra e também de oração. Então, esse é o nosso desejo, nos aproximar de Deus por meio da sua palavra. Em meio à dificuldade, em meio a tempos difíceis, a palavra do Senhor, ela não está presa, ela não está retida, pelo contrário, ela está bem próxima de nós. E devemos, então, fazer uso da sua palavra. Nós vamos ainda ler mais um salmo, e lendo esse salmo, eu quero convidar você que está em casa a louvar conosco com mais alguns cânticos. Nós vamos ler o Salmo 149, os primeiros versos nos diz nesse salmo: Aleluia, cantai ao Senhor um novo cântico e o seu louvor na Assembleia dos Santos. Regozije-se Israel no seu Criador, exultem no seu Rei os filhos de Sião, louvem-lhe o nome com flauta, cante-lhe salmos com adufe e harpa, porque o Senhor se agrada do seu povo e de salvação adorna os humildes. Vamos louvar o Senhor com dois louvores e logo após nós estaremos meditando na palavra do Senhor. Cante conosco. Celebrarei
Graças te damos, ó Deus, por esse momento tão particular na tua presença, onde o Senhor nos concede o teu povo, ó Deus, que se achega ao Senhor por esse veículo que o Senhor assim providenciou. Nós te louvamos, ó Deus, porque sabemos que as redes sociais podem ser utilizadas tanto para o bem, para edificar, para pregar o Evangelho, quando é feito o uso correto. Nós louvamos ao Senhor por o que nós temos de chegar hoje na casa dos irmãos, aqueles que estão impedidos, ó Deus, pelo momento em que vivemos, de não estar na igreja no aspecto de se reunir solenemente. Mas, ó Deus, eles recebem a palavra do Senhor. Ó Deus, então que nesta noite o Senhor não seja diferente. O Senhor continue nos edificando e falando conosco por meio da Tua palavra. Ó Deus, esta é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu quero compartilhar uma palavra com vocês nesta noite, que está na epístola que Paulo escreveu aos Romanos, do capítulo 8. Eu farei leitura do verso 26 ao verso 30. No entanto, nós não vamos nos deter, não vamos expor, não é uma exposição, ou seja, eu não vou dissecar o texto, apenas um texto para termos uma base para tratarmos do tema desta noite. Em meio à dificuldade, meio a tempos difíceis, hoje as pessoas estão parando e estão se perguntando quais são agora as prioridades. Será que a prioridade nesse momento é abastecer a casa com alimento, com água, com remédio? Será que nesses momentos de quarentena, será que é possível também nós pararmos para entender que também é tempo de crescermos e também é tempo de proclamar a palavra? Certamente nós estamos vivendo um momento atípico, um momento que talvez a igreja não tenha enfrentado ainda nesse aspecto, de ficar em casa, de poder compartilhar mais tempo com a família. E aí então, pensando nisso, olhando particularmente para o versículo 29 do texto do capítulo 8 de Romanos, nós vamos então ter a base para entender que, mesmo nesse tempo que estamos vivendo, é possível que a igreja, reunida em casa, ela possa evangelizar. Momento oportuno que Deus está criando para nós. Devemos então aproveitar esse momento com todas as nossas forças, com todas as nossas forças e também com determinação de proclamar a palavra de Deus. Então, farei leitura do texto nesse momento. Romanos, capítulo 8, versículo 26 a 29. Diz assim a palavra do Senhor: também o Espírito semelhantemente nos assiste em nossa fraqueza, melhor dizendo, porque mesmo o Espírito intercede por nós, sobremaneira com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque, segundo a vontade de Deus, é que ele intercede pelos santos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, como eu estava dizendo, nesse momento de reclusão, nós temos parado para vermos quais são as nossas prioridades. Então, algumas pessoas estão correndo para o supermercado, abastecer os seus celeiros, abastecer a sua despensa. É bem verdade que devemos tomar toda a precaução, particularmente os donos de família, os cabeças. Eles devem, então, saber o que está acontecendo e devem, então, direcionar a sua família nesse momento. No entanto, quando estamos reunidos em casa, nesse momento de quarentena, o tempo que você gastava no trabalho ou fazendo outra coisa, você tem gastado ele com o quê? Há um cardápio muito diverso para as pessoas.
televisão, internet, enfim, eu não sei, leitura, jogos, descansar. Mas você já parou para pensar que nesse momento de crise, nesse momento de quarentena, é um momento também para crescer espiritualmente e também para evangelizar? É exatamente isso que eu quero tratar nesta noite com você, meus irmãos. Nós vemos que na Bíblia são usadas muitas expressões quando se refere à igreja. Então, a igreja hoje ela não é esse espaço em que nós estamos aqui hoje, nos reunidos. A igreja, a Bíblia vai dizer que ela, quando ela menciona, ela vai dizer que é um corpo. Ela também menciona, esse corpo é formado por gente, por crente. Também outras palavras que aparecem para a igreja é servo, é edifício, é amigo, é nação santa, propriedade exclusiva de Deus, são nomes que aparecem quando a Bíblia fala acerca da igreja. Mas não há figura mais próxima de nós do que a ideia de filho ou família quando nós falamos particularmente sobre a igreja. É interessante nós olharmos por esse prisma que família, igreja, filhos estão muito próximos. E o texto de Romanos capítulo 8, particularmente o versículo 9, ele vai nos direcionar para isso. Ele vai pintar um quadro, ou seja, vai formar um quadro da família de Deus. Ou seja, quem é essa família? Essa família é a igreja, que ela é planejada por Deus e planejada para a eternidade. Exatamente essa é a ideia. Por isso Paulo usa esse termo predestinação, usa o termo também nos predestinou, e a esse também chamou, ou seja, ele escolheu, ele chamou pelo Evangelho, ele nos justificou por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Então, nós temos na pessoa de Cristo aquele que nos adotou. Paulo vai dizer em Efésios 2 que nós éramos por natureza filhos da ira, filhos da desobediência. Então, Cristo, sendo o nosso irmão mais velho, ele vai nos adotar por meio do sacrifício que ele faz na cruz do Calvário. E essa é uma referência, de fato, sendo Cristo o primogênito. Então, se nós somos filhos de Deus, nesse aspecto nós somos irmão de Cristo. E também ele nos escolheu por meio da pregação e para que, por meio de nós, a pregação fosse dada continuidade. Para que, então, essa família, essa grande família, fosse reunida. E aí nessa família você tem todas as classes que você possa imaginar. Você tem o pobre, você tem o rico, você tem o cego, você tem o nu, você tem... Enfim, tudo que você possa imaginar. Todo tipo de pessoas podem ser incluídas nessa família. E é interessante nós observarmos que a chave para percebermos que nós somos parte dessa igreja é o fato de sermos chamados por Cristo, dele ter nos justificado, nos regenerado e agora nos chama e agora nos comissiona a levar a mensagem do Evangelho. Então, as outras pessoas que fazem parte dessa família, que ainda não se encontraram, eles devem então ouvir a mensagem por nós, ou seja, o Evangelho deve preparar eles para que então eles possam ser reconduzidos de volta à família. Então, eles terão um encontro com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Então, alguns cristãos, particularmente nós que somos reformados, ou seja, os presbiterianos, algumas pessoas que não nos conhecem, não conhecem a nossa história, dizem que nós não evangelizamos porque nós cremos na predestinação. Então, segundo essas pessoas, dizem que nós não evangelizamos porque Deus já sabe quem vai ser os eleitos. De fato, Deus já sabe. Mas dizer que nós não evangelizamos, isso é um grande erro. Não conhece a história da igreja presbiteriana do Brasil e também tampouco conhece a teologia reformada. Então, essas pessoas que agem assim, elas se equivocam. Ou algumas pessoas deixam de agir, de fato, como deveriam agir. Mas nós, calvinistas, nós amamos o Evangelho. Nós amamos o Evangelho que Cristo nos ofertou. E de sorte que, ao ponto de conhecermos esse Evangelho, nós nos apaixonamos a cada vez mais por esse Evangelho e queremos também transmitir ele para as outras pessoas. De fato, Deus escolheu, Deus elegeu na eternidade, mas, no entanto, nós devemos proclamar, é a nossa missão. E aí, então, nós vamos ver algumas características da evangelização que nós podemos realinhar a nossa vida no crescimento espiritual,
de forma que possamos agradar a Deus nesse momento tão difícil que estamos enfrentando. Por que nós devemos evangelizar? E aí nós, como um bom calvinista que somos, entendemos que porque é um mandamento. O fato de crermos que Deus predestinou, que Deus escolheu, não nos dá o direito de nos omitirmos em pregar o Evangelho. Pelo contrário, aqueles que conhecem o Evangelho, aqueles que conhecem de fato o calvinismo, as antigas doutrinas da graça, eles devem então colocar isso em prática. Então, evangelizar não é uma opção, como algumas pessoas pensam, mas ele é um mandamento do próprio Senhor Jesus para nós. Então, nós fomos salvos pela proclamação do Evangelho. Ou seja, um dia, Deus usou uma pessoa para proclamar o Evangelho a nós. Talvez você nasceu num lar evangélico, mas você mesmo assim foi preciso ouvir o Evangelho. Então, fomos chamados para proclamar, como diz a palavra, proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a maravilhosa luz. Ou seja, fomos chamados para proclamar, para anunciar a salvação. Geralmente, o nosso ego não gosta muito de receber ordens. Geralmente, as pessoas não sabem lidar com essa ideia de receber uma ordem. Mas nesse ponto aqui, nós não temos escolha. O idem, ele está no imperativo, mas essa ordem de Deus, ela não pode ser vista como um fardo. Ela não pode ser vista como uma coisa pesarosa, alguma coisa que vai trazer danos para mim. Pelo contrário, devemos entender que compartilhar as boas novas do Evangelho, as boas novas de salvação, é um privilégio. Privilégio esse que os anjos tiveram quando anunciaram, eles puderam experimentar isso quando anunciaram o nascimento de Cristo. Mas esse privilégio de pregar aos homens, aos nossos semelhantes, ao nosso próximo, Deus não deixou para os anjos, deixou sim para nós. Daí em diante, essa tarefa agora, ela é nossa, é dos discípulos de Cristo, ou seja, é para a igreja proclamar o Evangelho. Então veja bem que nesse momento, neste tempo de confinamento, você está a maioria do seu tempo reunido com sua família. E isso não se aplica a todas as famílias. É possível que na sua família você tenha um ou mais pessoas que não sejam crentes ainda. Então, nesse momento, isso se aplica diretamente às famílias que estão se reunindo em casa, que ainda não tem pessoas que são crentes, ou que um dia estavam no Evangelho e que se desviaram. O apóstolo Paulo, escrevendo em 1 Coríntios capítulo 9, 16, ele mostra bem como este mandamento ele passava pelo seu coração. E ele mesmo vai afirmar: ai de mim, se não cumprir. Ou seja, não é um fardo, pelo contrário, é algo prazeroso. Se Deus, então, ele nos deu uma ordem para proclamar o Evangelho, nós devemos fazer isso. E acredito eu que o fato de estarmos confinados em casa, e por vezes com famílias que não são crentes, é uma boa oportunidade para você fazer isso, apresentar o Evangelho no exercício devocional, ou seja, no culto doméstico. Nada melhor do que você reunir na mesa, ou no sofá, na sua casa, não sei o ambiente que você se reúne, poder abrir o Evangelho, ler a palavra de Deus, orar por essa pessoa, orar por outras pessoas, orar pela sua família, cantar louvores. Se você for, no caso, um presbiteriano, você pode abrir o seu inário, pode cantar uns cânticos, ou você pode cantar um coro, ou qualquer música que tenha uma letra bíblica, você pode, então, se aproximar de Deus por meio da palavra de Deus. Então, essa é a maneira, então, que Deus proporciona para nós. Momento de crescimento espiritual, é possível que nesse momento de extrema dificuldade eu possa, então, crescer evangelizando, pregando a palavra. E aí, então, você pode fazer algumas perguntas. Quais pessoas que Deus coloca na sua vida ou no seu caminho para ouvir Cristo? Quantas pessoas passaram pela sua vida e você passou despercebido? E agora você está tendo oportunidade, talvez, com a sua família, não sei, com seus amigos de trabalho. Acredito que é um momento interessante para a gente colocar em prática. Outra coisa que a gente deve entender é que essa ordem de evangelizar, ela é para todos, ou seja, para todos, toda a igreja do Senhor. Hoje
temos visto bastante, é muito comum observarmos as pessoas fazendo propaganda assim, como as suas igrejas estão crescendo. A bem da verdade, nós sabemos que algumas igrejas crescem com método bíblico e nós atribuímos tão somente esse crescimento a Cristo, porque Ele é o Senhor da igreja. No entanto, há crescimento de algumas igrejas que eles não têm nada a ver com o Evangelho, porque a finalidade daquele crescimento, daquele ajuntamento, não é a glória de Deus. A bem da verdade, nós sabemos que é possível que isso esteja acontecendo em toda parte do mundo. Mas a palavra de Deus, ela é clara quando ela diz que o Espírito Santo ele foi derramado sobre todo aquele que crê e aquele que se entrega a Cristo. Então, nós cremos que a palavra proclamada às pessoas perdidas, elas podem acontecer exatamente isso que Paulo disse aqui, ela pode se encontrar, porque ela foi chamada, ela vai se encontrar com o Evangelho. Se este é o seu caso, se você está ouvindo a palavra de Deus, e você também está entendendo o Evangelho, ou se você já compreendeu o Evangelho, aqui eu me direciono diretamente para os crentes, você pode entender que você é um missionário, você está comissionado para pregar o Evangelho nesse momento. Alguns são chamados para missões específicas em nações, trabalhar com tribos ribeirinhas, com ciganos, enfim, com povos não alcançados, mas todos nós somos missionários na nossa cidade. Nós temos um campo muito vasto na nossa cidade. Nós temos um campo na nossa cidade, no nosso bairro, na nossa rua, dentro da nossa casa. Então você vai delimitando aí a sua área de trabalho para você proclamar o Evangelho. Então, se alguns são chamados para a missão, a saber, transcultural, nós sabemos que todos nós somos chamados para a grande comissão, que é chamar as pessoas. E essa grande comissão é chamar o meu vizinho, é chamar o meu parente, aquele que trabalha, aquele que está tendo acesso a mim, que sou crente. Então eu entendo que o Espírito Santo vai enchendo o crente com uma palavra, e quando ele tem a palavra, ele vai então transcendendo as barreiras, as maiores que você possa imaginar, que de fato, quando você se propõe a pregar o Evangelho, barreiras irão aparecer. Não existe essa facilidade, não existe essa mágica. Pelo motivo muito especial, nós sabemos que a igreja recebeu o privilégio de evangelizar. Então, essa é uma tarefa para todo aquele que é nascido de novo. E hoje nós vemos ainda pessoas na igreja com muitos anos de evangelho e ainda dizendo que não sabe evangelizar. E é preciso a gente avaliar essa forma como a gente coloca isso. Veja que a palavra de Deus ela nos dá resposta a isso. Certamente as pessoas quando dizem isso porque têm temores. Talvez é porque não tem uma abordagem, talvez se depare porque eu não sou uma pessoa eloquente, que eu não sei dos textos decorados, mas não é olhando para isso, talvez você tenha um temor, e de fato, se isso acontecer, de fato, isso é uma coisa interessante, mas sabe que você foi incumbido de levar essa palavra. E quando nós olhamos para Mateus 28, o texto de Mateus 28, do 18 ao 20, é interessante que ali tem um plano ali paralelo a o que nós vemos possivelmente em Josué capítulo 1, versículo 8 e 9, ou seja, o que está presente naqueles textos, uma promessa que Deus fez a Josué, e ele com grande ousadia em cumprir aquela promessa, também nós temos essa ousadia quando nós começamos a falar do Evangelho. A terceira coisa que é interessante para nós, nesse momento de quarentena, de isolamento, do crescimento espiritual, a saber, não evangelizar, é a oportunidade que Deus está dando. Veja, algumas pessoas eu não gosto de ver todos os vídeos que mandam para mim, mas alguns a gente acaba vendo. E é interessante ver, né, que o povo, eles acham motivo para comédia em tudo, né? Alguns vídeos muito cômicos. E então, alguns acabam fazendo alguns vídeos passando a ideia de que estar em casa com a família por o dia todo ou uma quarentena é uma coisa ruim. E não é. E aí nós podemos aproveitar esse tempo, essa oportunidade, esse contato que Deus está nos dando com as pessoas,
para que elas possam ver o Evangelho, para que possam ver a fé que eu tenho e para que perceba que eu tenho motivações, né, de me colocar em oração e a proclamar o Evangelho. Então, simplesmente eu vivo o Evangelho, eu vivo como Cristo vivesse em mim. Então, isso acontece através das atitudes que eu tomo. Isso as pessoas elas começam a perceber através do meu caráter, das atitudes que eu tomo. Não é se eu falo eloquente, se eu tenho palavras bonitas, mas é a forma como eu me comporto dentro de uma situação. Se eu estou aproveitando, se eu estou amando mais. Isso, se é possível ver na minha vida essa longanimidade, como diz Paulo em Gálatas 5:22, se é possível ver essa benignidade, a paciência, a alegria, se eu sou um pacificador, se eu sou manso, perdoador, e se eu estou sendo um autêntico, verdadeiro, se eu estou sendo reto, respeitoso, equilibrado, gentil, se eu estou sendo generoso, gracioso, se eu estou cumprindo as promessas, se eu estou cumprindo os meus mandamentos de honrar pai e mãe. Veja, irmãos, que são exemplos que a Bíblia nos manda seguir. Mas se, pelo contrário, se as pessoas não percebem isso em nós, então elas estão se decepcionando. Não, talvez você possa dizer, não, mas é comigo, mas talvez com o Evangelho que você apresenta para ela. Um Evangelho cheio de falhas, um Evangelho de fachada. E nós somos chamados aqui a morrer nesse aspecto. O Evangelho chama a morrer a velha criatura, a natureza pecaminosa, ela deve morrer, então, dar-se lugar, então, uma nova criatura. Essa é a ideia do Evangelho, somos recriados agora por Cristo. Cristo mesmo se encarregou de fazer isso na cruz. Por isso, Paulo vai dizer no texto que lemos aqui, que ele não apenas chamou, mas a obra foi perfeita, que o texto vai dizer que a esses, ou seja, quem ele chamou, também justificou, e os que o justificou, esses também o glorificou. Então nós somos salvos, nós temos o Evangelho, nós carregamos a semente das boas novas, a saber, o Evangelho. Então eu devo pregar o Evangelho, eu devo anunciar o Evangelho em todo o tempo. Quando eu leio Mateus 25, 34 a 36, eu posso compreender que o Evangelho deve ser compartilhado em grupos. E esse grupo pode ser muito bem a minha família, e o Evangelho pode ter um impacto fantástico na nossa família. Talvez você tenha uma experiência de ter compartilhado o Evangelho com uma família sua, um familiar seu, ele compreendeu e ele veio a se converter. Mas se você ainda não teve essa experiência, você pode ter, porque você foi chamado para pregar o Evangelho. E por último, quero dizer que nesse crescimento espiritual, nesse momento de quarentena, é possível crescermos espiritualmente na evangelização, porque nós temos o Espírito Santo conosco. É exatamente essa a ideia. Muitas pessoas são inseguras quando tratam de testemunhar a fé. Quando algum parente seu, ou algum amigo, algum colega de trabalho, você tem a oportunidade de pregar o Evangelho, você ainda denota que você percebe que ainda há uma insegurança da sua parte em proclamar o Evangelho. Então, quando somos perguntados sobre o acontecimento mais importante da nossa vida, por vezes nós ficamos calados. Nós não sabemos explicar para as pessoas o que aconteceu na minha vida, o que me transformou nesse cidadão que eu sou agora. Então, qual é a sua versão agora de cidadão do reino para a sociedade? Você deve abrir a boca e você deve falar. Isso você deve falar com segurança, porque ninguém vai diminuir você, porque as pessoas não vão olhar para você com um olhar de incredulidade, mas o próprio Deus, pela ação do Espírito Santo, vai testificar no seu coração, vai testemunhar. Então você vai abrir a boca, você vai proclamar, dizer, olha, eu era assim, de fato. Já viu nessas reuniões de família, sempre aparece alguém que não é da fé evangélica e às vezes vem tentar trazer o passado nosso e querer dizer, olha, mas no passado você não fazia isso, você fazia isso, melhor dizendo. Esse é um momento oportuno para aproveitarmos e dizer, de fato, no passado eu era, você disse muito bem, eu era, mas eu fui transformado, eu encontrei o Senhor da minha vida, o Evangelho aplicado na minha vida me transformou, me regenerou, eu fui recriado, eu sou um novo cidadão,
Esse cidadão que você está vendo aqui é uma nova criatura. Por isso que os meus hábitos agora eles são diferentes, contrários dos seus. Eu respeito os seus, mas entenda que eu não faço isso porque eu entendo que o Evangelho não me permite. Eu tenho limites, porque quem impõe esse limite não sou eu, é o Evangelho, porque o meu coração não pode impor limites para os prazeres da carne. Mas eu devo anunciar o Evangelho com essa ousadia, dizer que eu fui salvo, e quem fez isso na cruz por mim foi Cristo. Não foi a minha religião, não foi a minha igreja, a minha denominação, mas foi Cristo. E quando eu leio textos, na palavra de Deus está repleto de textos, no livro de Atos, você vê nas cartas de Paulo, que nesses textos há esse consolo para nós, a igreja do Senhor, de mostrar que fomos regenerados, fomos transformados. Então, com esse resultado da minha vida, eu estou evangelizando. Eu estou mostrando que houve uma transformação na minha vida. E é simples. Você deve contar a sua história, você deve compartilhar a sua história de vida, quem você é. Agora, a bem da verdade, algumas pessoas não vivem e querem aparentar uma vida. Isso é um erro, é um engano. Nós devemos contar a história, quem nós somos, o que Cristo continua fazendo na nossa vida no aspecto de santidade. Ou seja, Ele nos mudou. É exatamente isso que o apóstolo Paulo ele fez quando ele estava diante daquele rei, o rei Agripa. Dentre tantas coisas que ele poderia argumentar, a sua escolha foi falar para aquele rei. Ele começou a partir do seu testemunho pessoal. Isto está registrado no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 26, 9 e 23. Nós sabemos que essa não é a regra. A regra é abrir a Escritura, proclamar a palavra de Deus. Mas falando o que Cristo fez na sua vida, é impossível você não anunciar o Evangelho. Você tem que abrir a sua boca e dizer o que Cristo fez em você. Como Paulo disse, eu era perseguidor, eu persegui a igreja de Cristo, mas agora eu sou perseguido porque eu me tornei um servo do Senhor. A melhor maneira que você pode encontrar para evangelizar também é contar a sua história de vida. O que Deus fez na sua vida. Qual foi a mudança que teve na sua vida. E, logicamente, isso pode acontecer dentro de um relacionamento com seu pai, com a sua mãe, com seus irmãos, com seus amigos. Você pode, então, falar para eles do amor do Senhor Jesus. Então, você ouse acreditar que o Evangelho pode alcançar. Talvez a pessoa que esteja ao seu lado você acha que ela esteja conformada com essa situação, mas compartilhe do Evangelho, abra a Bíblia e compartilhe do amor de Cristo com ela. Ore com ela. Você tem todos os dias até então. Nós esperamos em breve essa quarentena acabar, mas enquanto isso, você faça isso. Acredite, Deus também pode usá-lo para transformar a vida dos que estão perto de você por meio da graça do Evangelho. E se eu pudesse ainda fazer uma aplicação nesse estudo, agora partindo para o nosso término, eu diria que você deve fazer isso não só apenas nesse momento de quarentena, mas quando isso acabar. Aproveite também os momentos no seu lar. Continue fazendo o culto doméstico. Separe momento, separe 1 hora, meia hora, 20 minutos, eu não sei, do seu tempo para proclamar o Evangelho de Jesus Cristo. A partir desse estudo, dessa abordagem que fizemos hoje, você possa então colocar isso em prática. Se você já tem feito isso, eu quero dizer que glória a Deus por isso, que você continue e entender que exatamente esse é o caminho que o Senhor tem para nós, para trilharmos, um caminho de fé, de esperança, de proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Lembrando que isso é um dever da igreja, isso não é algo que deve pesar o nosso coração, mas isso é algo que Deus deixou para nós. Que Deus nos abençoe e que Ele nos dê o discernimento certo da sua palavra. Que Deus abençoe você, meu irmão, na sua casa, reunido com a sua família. Abra a Bíblia, cante louvores a Deus, ore ao Senhor. Aproveite esse momento para refletir. Bem da verdade, você está armazenando muitas coisas em casa, mas veja o tempo que você tem armazenado. Compartilhe do Evangelho. Essa é a nossa palavra nessa noite para toda a igreja e para todos aqueles que nos assistem via Facebook. Queremos dizer que quinta-feira estaremos novamente aqui às 19h30
se Deus assim permitir, com mais uma live aqui pelo Facebook da igreja. Peço também que você, nosso amigo, procure o Facebook da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu no YouTube e se inscreva lá para que possamos também transmitir via Facebook ao vivo. Deus abençoe, nós vamos fazer uma oração e assim estaremos encerrando. Senhor, nosso Deus, graças te damos porque o Senhor nos salvou, o Senhor nos chamou por meio da palavra. Palavra essa, ó Deus, que veio aos nossos corações, que, ó Deus, nos transformou, porque a tua palavra diz que éramos, por natureza, filhos da desobediência. Mas o Senhor, Deus, com o Evangelho, recriou em nós, ó Pai, uma nova pessoa. Ó Pai, agora nascido de novo, nós temos o Evangelho, nós conhecemos a Deus por meio da tua palavra. A tua palavra diz que aquilo que outrora estava oculto, agora foi revelado a nós, os teus filhos, ó Deus amado. Então, nós somos portadores, ó Deus, do Evangelho, e queremos comunicar isso para os perdidos. Queremos também, com a palavra, abençoar os irmãos, edificar a vidas com a tua palavra, Senhor Deus, para que possamos a cada dia mais crer nesse projeto do Senhor, ó Deus, de ter nos escolhido, ter nos salvado, ó Deus, é um decreto do Senhor, o Senhor não pode revogar, e nós cremos isso, e colocamos isso em prática com a nossa fé, testemunhando o Cristo glorioso que é o Senhor, que morreu na cruz para nos salvar, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção, espalhado, ó Deus, nas regiões celestiais. É assim que nós cremos, ó Deus, é assim que nós oramos nesta noite, pedindo uma bênção para os irmãos da Igreja Presbiteriana do Morro do Chapéu. Abençoe todos, ó Deus, os anciãos que estão isolados em casa, aqueles que enfermos, que não estão podendo receber uma visita, ó Deus, que o Senhor os abençoe, esteja guardando, ó Deus, com seus cuidados paternais. Abençoa a tua igreja, abençoa as nossas crianças da nossa igreja, os nossos adolescentes, jovens, os casais, enfim, Pai amado, abençoe toda a tua igreja. Esta é a nossa oração. No nome de Jesus, abençoe os que estão enfermos, ó Deus, com cura, ó Deus, com saúde. Ó Pai, assim que nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe e até quinta-feira. Um abraço.